Boa noite. Nós estamos aqui no Beirute da Asa Sul, um espaço que eu frequentei desde a minha adolescência e que hoje nós estamos aqui para discutir um assunto muito interessante para mim, que é o empreendedorismo, que é uma pauta da minha campanha como deputada federal. E eu quero agradecer ao pessoal do Beirute, ao Célio, que muito gentilmente nos cedeu o espaço, porque desde o início da nossa campanha que nós estamos fazendo esses papos nos espaços, nos bares da cidade. A gente está trazendo a discussão política, a discussão de questões muito importantes para a sociedade, de um modo geral, para os espaços abertos, né, para os bares da cidade. Lá nos anos 80, eu tive um bar que foi um pioneiro, né, nessa coisa de usar o espaço, usar o bar para se falar de política. Então, eu trouxe pessoas muito interessantes para falar sobre esse assunto. A Débora Aquino, por favor, a Elô, o Ricardo Guanabara, que é candidato a deputado distrital, e o Quem? Bom, a gente vai fazer uma apresentação, cada um vai fazer a sua apresentação, e hoje o papo vai ser muito interessante, porque temos pessoas... Podemos sentar, gente. Porque temos pessoas muito participativas na vida da cidade, que são moradores antigos de Brasília, que são pessoas que vivem essa cidade intensamente e que estão transformando muitos cenários. Então eu quero pedir que cada um faça a sua apresentação, conta quem é, o que está fazendo aqui, por que está aqui. Débora Aquino. Boa noite a todos e todas aqui presentes aí na rede. Meu nome é Débora Aquino, eu sou atriz e sou diretora de teatro. Eu sou de formação popular e na minha formação acadêmica eu optei por gestão de pessoas, que é bem parecido com o que a gente faz na atividade cultural. E também por conta de uma curiosidade que eu tenho em relação à cadeia produtiva da cultura como um todo, partindo do princípio também dos recursos humanos, né? Então, hoje eu estou estudando e desenvolvendo um artigo que fala sobre a questão de algumas profissões, Cristina. Isso é muito bom para você, enquanto deputada federal, que nós temos que mexer urgentemente no nosso Código Brasileiro de Ocupações. Se você for observar, várias categorias da arte não conseguem retirar a MEI, porque o Código Brasileiro de Ocupações é um código que determina todas as profissões daquele país. Então, recentemente foram incluídas mais de 300 profissões a partir de estudos do IPEA, na categoria de comunicação. Então, web designer, várias profissões que não existiam foram incluídas recentemente, há cerca de 2, 3 anos, da comunicação. Então, nós precisamos realizar esse mesmo estudo e incrementar as profissões da arte no Código Brasileiro de Ocupações. Então, essa é a minha principal relação com o mercado da economia criativa, né? É a reestruturação de todas as categorias da arte. Então, eu sou atriz popular, pesquisadora popular, fui integrante do grupo Casa de Farinha, né, o saudoso Casa de Farinha. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô. E nessas andanças todas eu tive que fazer várias ocupações, né? Então eu sou um pouco figurinista, também sou um pouco cenógrafa, sou um pouco maquiadora, mas também sou um pouco pesquisadora e sou gestora pública e gestora do terceiro setor para as questões da arte, né? Fiz parte de 3 associações e sou fundadora da Cooperativa Brasiliense de Teatro. E toda essa pauta de estruturação
muito me interessa. Então, conte comigo, vamos desenvolver aí, vamos principalmente mexer no Código Brasileiro de Ocupações. Rapidinho. Por exemplo, o meu artigo, que eu falei agora há pouco, vou só desenhar um pouquinho para vocês, eu estou tentando fechar um estudo em cima das categorias de risco. Então, eu coloco o cuspidor de fogo, o trapezista e o contorcionista e o bailarino como também profissões de categoria de risco. O contorcionista, gente, se não começar a fazer seus trabalhos aos 3 anos de idade, ele não serve para esta profissão. Então eu quero igualar. O cuspidor de fogo, então, nem se fala, é risco total, total. Com 20 anos de profissão, todos eles desenvolvem vários problemas e várias sequelas. Então, eu quero... o meu estudo está sendo fechado, ainda não terminei o artigo, mas eu estou tentando fechar e igualar eles à categoria de professor, bombeiro e policiais, que têm planos de aposentadoria e principalmente de previdência bem estruturados e uma carreira um pouco menor. O bailarino também. O bailarino, depois de 20 anos de palco, ele já teve sérios problemas do joelho para baixo e isso gera um desgaste. Não tem companhia que contrate um bailarino com 30 anos de carreira. Então, vocês têm uma vida profissional muito comprometida pelo esforço desenvolvido ao longo da carreira. Então, é esse mais ou menos o debate que eu acho que você deve investigar e procurar. Nós temos o IPEA, nós temos estudos que precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga reestruturar com que todo profissional no território brasileiro consiga tirar sua MEI. Isso é o mais importante. Quer formalizar, mas nós artistas não podemos. Busca lá contorcionista, para você ver se você consegue fazer uma MEI como contorcionista. Então é isso, mais ou menos isso. Ricardo. Boa noite, Cristina. Boa noite, convidados e convidadas. Boa noite a todos que estão assistindo aqui pela rede. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com a Cristina, que eu apoio muito. Compactuo muito com as propostas dela, ela sabe disso. Acho que a alimentação saudável, a agroecologia tem tudo a ver, né? Ciência e tecnologia. A gente precisa muito desenvolver tecnologias alternativas no campo para poder produzir alimentos saudáveis em quantidade suficiente para alimentar o povo e contrapor essa política de agronegócio, né, que tantos malefícios tem trazido no campo ao trabalhador rural, às populações das cidades. Eu sou candidato a deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores também, sou cientista social. Antes eu estudei agronomia, fiz 3 anos de agronomia e já fui professor, já fui pesquisador. Hoje eu sou servidor do CNPq, há 15 anos eu estou no CNPq como analista em ciência e tecnologia. Sou mestre em desenvolvimento sustentável com foco em gestão e política em ciência e tecnologia, aqui pela UNB. Fiz um trabalho sobre os INCT, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu acho que eu vou deixar isso mais para o debate, mas já vou anunciar assim, a gente precisa discutir empreendedorismo na área de CIT, né, que foi a proposta, mas a gente tem que discutir antes a crise do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que nós somos colocados após o golpe, né, a derrocada do projeto do Partido dos Trabalhadores, especialmente na área de tecnologia, está destruindo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é muito grave, né? E, inclusive, seus institutos de pesquisa, suas universidades, as agências. Eu sou do CNPq, nós, inclusive, estamos com uma campanha lá em defesa da ciência e tecnologia. Somos todos CNPq, né? Quando eu entrei no órgão, éramos mais de 1.000 servidores. Hoje, nós chegamos a 400 servidores, sendo que 1/3 desses tem condições de se aposentar imediatamente. Então é uma crise violentíssima, né, e que afeta inclusive as bases para esse desenvolvimento autônomo, soberano, né, para trazer a juventude que está crescendo e que está nascendo, que está crescendo nesse país, para poder
estimulá-los a eles entrar. O mundo, a gente já está discutindo, o mundo inteiro está discutindo a economia 4.0, né? E a gente ainda não está saindo do beabá da ciência e tecnologia, né? Com essa moçada aí nas escolas, né? Então é muito complicado. Muito bem. Bom, gente, faltam 10 dias para a decisão das urnas, mas ainda dá tempo de fazer a diferença. Eu quero dar boas-vindas também a todos os presentes que estão aqui e ao pessoal que está nos acompanhando através do Facebook, do Instagram, e pedir para vocês compartilharem, né, passar essas informações adiante, porque hoje o que mais tem nos ajudado é isso, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Então, se você gosta do que a gente está falando aqui, leve essa história adiante, passe para os seus amigos, convide os seus amigos para nos assistir aqui agora. Quero falar com a Heloísa, a Elo, que é do Espaço Copiloto, que é um negócio muito interessante. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite, Cristina, gostei muito. Bom, eu sou Heloísa, eu tenho 52 anos e hoje eu tenho um espaço de coworking em Brasília que se chama Copiloto, já há 3 anos e meio, e lá eu desenvolvo uma série de projetos, entre eles o Ossobuco, que é um evento que existe há 7 anos no Brasil, um evento independente que dá voz e vez aos brasilienses contarem suas histórias. É um evento totalmente independente e que, enfim, traz sempre histórias muito interessantes de vários segmentos para o palco, né? Eu fui publicitária durante a maior parte da minha vida. Hoje eu digo que eu sou ex-publicitária. As pessoas ficam rindo, mas é verdade. Eu fiquei muito desgostosa e resolvi mudar minha vida completamente. E fiz isso através da comunicação digital. Eu mudei completamente a minha profissão, né? A minha ocupação. E através do digital e da internet eu conheci um novo mundo de empreendedorismo. E a partir dele eu comecei a desenvolver vários projetos e passei a acreditar que eu poderia fazer alguma coisa. Porque a gente é educado para competir. A nossa educação é uma educação que prega a competição e não a colaboração, né? A gente compete com os nossos colegas de sala para ver quem é o melhor desde que a gente entra na escola. E a gente foi educado para ser funcionário, né? A gente não foi educado para ser empreendedor nas nossas escolas. E eu só consegui, apesar de ter sido sempre muito rebelde, eu só consegui entender que isso não era verdade, que eu poderia fazer, que eu poderia mudar essa história na minha vida depois dos 40 anos. E eu acreditei e fiz isso. E não é fácil ser empreendedora, ser empresária, você sabe, né, Cristina? Tem muito mais estrada do que eu nessa história. Mas tem alguma coisa a mais do que só ganhar dinheiro. E é isso que faz a gente continuar nessa estrada, né? É o nosso propósito mesmo, é o que a gente quer, não só pra gente, mas que a gente, o que a gente quer deixar, o que a gente quer fazer pela nossa comunidade, pela nossa cidade. Então é muito movida, por isso que eu mudei tudo e comecei a buscar um novo projeto para mim. E estou aqui por causa disso, eu acho, né? Porque de alguma forma algumas pessoas ligam muito o empreendedorismo, a inovação, a criatividade, a economia criativa, todos esses termos que estão na moda, a pessoas muito jovens, né? Eu me considero muito jovem, mas eu já passei da idade de ser considerada muito jovem. Mas eu não liguei muito para isso, não ligo muito para isso. E por causa disso eu acho que as pessoas gostam de ouvir, porque eu consigo juntar um pouco a experiência, né, com a curiosidade do novo. Então acho que me apresentando, acho que é isso, e espero contribuir aqui para o debate de um outro ponto de vista. Bem, boa noite Cristina, obrigado pelo convite, obrigado, boa noite aos convidados,
Boa noite a todos que estão presente, que está em casa, que está na rua, que está vendo a live. Né? Eu fiquei muito feliz com o convite, eu já participo do bate-papo no bastidor. Eu venho acompanhando a Cristina nesse bate-papo, nessa proposta de reunir pessoas e para poder trocar experiência. Eu acho que essa construção é política, né? A construção de forma democrática e, claro, pontual. A gente está falando com temas específicos. Eu acho que o tema norteia essa possibilidade de assuntos que deve ser tratado não só na política, mas no nosso dia a dia, né? Eu sou educador, né, há um bom tempo. Eu tenho 40 anos, eu sou de Brasília. Eu sou filho de Brasília, mas de pessoas que vieram de fora e que vieram também construir Brasília. Né? Meus avós são do Goiás e de Minas. Minha mãe nasceu no Mato Grosso, meu pai é do Maranhão. Então, eu carrego essa diversidade, não só na cor da pele, né, mas nessa herança cultural que eu realmente carrego. Eu sou educador, mas a minha formação é em turismo, a minha primeira formação. Queria até aproveitar hoje e dizer que hoje é o Dia Mundial do Turismo, né, dia 27 de setembro, e, consequentemente, o dia do turismólogo. Então, é o Dia do Turismólogo. E a gente sabe que o turismo... Obrigado. A gente sabe que o turismo é, sim, uma máquina de transformação, né, de impacto, de valorização e, principalmente, de transformação através da cultura, através do lazer, através do entretenimento, né? E a educação, ela está junta, ou seja, ela está entre o turismo, porque não se faz turismo sem pessoas, né? E sem pessoas qualificadas, sem pessoas que saibam o conceito de excelência, de atender, né? Enfim, de receber as pessoas. Então o turismo, ele tem esse poder muito mais do que econômico, né? Mas a experiência, né? O que a experiência pode trazer, como esse bate-papo aqui hoje. Então hoje eu espero poder contribuir de uma forma bem positiva, não só para o tema, mas aprender com essa galera, que eu estou vendo que só tem fera aqui hoje, né? A galera que não é bobinha, como se diz, né? E eu acredito que esse bate-papo vai ser tão sucesso quanto os outros, Cristina. Parabéns, parabéns à equipe que está por trás desse cenário aqui que vocês estão vendo, mas é a equipe que trabalha e que está super envolvida no processo. Parabéns aí vocês também. Legal. Bom, esses nossos bate-papos, assim, as pessoas que vêm saem depois assim realizadas, satisfeitas, porque é fonte de informação, é fonte de conhecimento e que sempre é bom aprender, né? E a gente aprende muito com esses papos. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, uma noite muito especial. Esse assunto de empreendedorismo é motivo de muitas palestras que as pessoas pagam para fazer as palestras, para escutar o que essas feras aqui têm para dizer. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter aqui, de graça, ao vivo e a cores, pessoas cheias de informação, não é, que estão aqui disponíveis e dispostas a nos ensinar muitas coisas. Eu queria perguntar para a Débora, e essa pergunta vale para todos, tá? Como o empreendedorismo se relaciona com a atual crise financeira e estimula novas formas de trabalho? Eita! Coisa boa, pergunta boa. Que pergunta boa. Cristina, muito obrigada, viu? Está sendo um prazer. Gente, então, vamos começar com a tal da economia do futuro, né? A economia do futuro. Existem alguns pensamentos sobre isso. Tem um que eu gosto muito, que é de uma futuróloga, chama Rosa Alegria. Pode dar uma googada aí, gente, ela tem muito material. Ela é uma das brasileiras que também, há uns 20 anos atrás, entendeu que ia rolar um CRIC. Ela era alta executiva da Grendene e foi se aventurar por uma outra área, foi para Boston, que é a única faculdade que tem a cadeira de futuro. O futurista, ele trabalha basicamente com um estudo, ele pega dados econômicos, dados históricos, faz um cruzamento e dá uma projeção, né? Não é nada de jogar cartas, não é jogar cartas. Então, o futurismo, ele propõe que nós estamos no olho do furacão econômico.
que a gente está na maior mudança. Os próximos 30 anos serão os anos que vão se revelar um outro tipo de mercado e um outro tipo de relação mercadológica, né? Então, o estudo... o estudo dessa galera prevê que a gente vai entrar numa era de automação que vai retirar muitos empregos. Então, para os futuristas, a área de cultura e a área de filosofia serão, e principalmente segundo a Rosa Alegria, elas serão duas áreas que vão sofrer um impacto muito positivo. Porque se você tem uma população que não tem mais um tempo integral de trabalho, você tem um tempo criativo disponível. Então, a economia criativa tende a virar uma economia em desenvolvimento mais continuado nos próximos 30 anos. O que muito me alegra. E ela também tem um dado que eu gosto muito de citar, que é a questão de você estar disponível para a criatividade, é um conceito do próprio ser humano, né? Então, o desenvolvimento da economia criativa, ela é uma economia nova, ela é uma economia colaborativa, e assim como alguns exemplos que ela cita, por exemplo, a gente pega o Uber muda o conceito de transporte. Você tem hoje uma empresa que é no ranking entre as 5 mais estruturadas indústrias de transporte, sem ter um carro. E você parte da confiança, né? Tem até um meme que rola na internet que fala: gente, Uber é 2 coisas que minha mãe sempre falou: não aceita carona de estranho nem balinha. Então, você muda o conceito. A mesma coisa o Airbnb. Ele sai da 70ª categoria em 10 anos e passa a ser ali também no ranking entre as 10 maiores empresas de hospedaria, sem ter um quarto. E parte do princípio da confiança também. Então, a economia criativa, a economia colaborativa e todo esse ranking parte do princípio que a gente não vai ter muito mais matéria-prima para uma divisão e um consumo desenfreado como está sendo agora. Então, eu acredito, tenho certeza que o Distrito Federal está no caminho. Nós temos uma produção criativa inacreditável. 80 milhões ao ano são jogados no mercado cultural, e isso transborda para a economia formal, porque quando eu faço, vamos supor, agora recentemente, quando eu faço um festival de cinema, eu mobilizo a hotelaria, eu mobilizo o restaurante, eu mobilizo a rede de transporte particular. Quando eu monto um espetáculo, eu mobilizo a indústria têxtil, eu mobilizo a indústria de madeira, porque eu vou fazer um cenário. Então, os 80 milhões, a gente tem um estudo, mais ou menos, não um estudo ainda certificado, mas um estudo em andamento, que a gente acredita que mais de 50% desse capital volta para a indústria formal do Distrito Federal. Então, nós estamos no caminho certo. A Lei Orgânica da Cultura, ela traz aí inovações para isso, como nunca antes. A legislação do Distrito Federal, até o ano passado, era milhões de decretos, milhões de portaria, um monte de coisa espalhada por um monte de lugar. Então, nos últimos anos, com o Plano Nacional de Cultura, você junta e cria a obrigatoriedade de até 2020, todos os estados, mais o Distrito Federal, terem a sua própria lei. A lei do Distrito Federal foi uma das últimas, saiu agora em 2018, 17, final de 17, botou em execução em 18, mas ela traz umas inovações fabulosas. Uma delas, Cristina, também no campo da sua área, é a criação de um fundo previdenciário. Acho que isso precisa ser pensado no Brasil. Precisa ser pensado um fundo previdenciário e um fundo de aposentadoria para o artista, para aquelas questões que eu te falei. Como que a gente aposenta hoje um contorcionista? O artista, por si só, ele não vai... o governo não faz uma campanha para dizer que você tem que contribuir.
não existe recolhimento da área do artista. E o artista envelhece. Todos os nossos amigos, quando ficam doentes, a gente tem que fazer o quê? Uma festinha. Porque não tem previdência. Então eu sou muito preocupada nesse lugar. E eu acho que a economia criativa, para se estruturar, ela precisa pensar no seu trabalhador. Se a gente não conseguir enxergar esse trabalhador e colocar ele na categoria dos seus benefícios e direitos, nós não vamos avançar com a economia criativa. Então é mais ou menos por aí. Espero ter respondido, espero ter fomentado aí a cabeça dos colegas para o debate. Isso é muito importante, Débora. A gente tem conversado muito sobre isso e realmente é um papo para a gente levar adiante, tá, Ricardo? Qualquer um de nós que foi eleito, a gente precisa de dar apoio para o povo da cultura, que é o povo que transforma a sociedade, que nos dá informação, alegria, entretenimento e mais um monte de coisa, e que essas pessoas ficam ao Deus dará quando não tem condição de trabalhar. Isso é muito sério. Bom, você quer que responda? Eu queria só fazer alguns comentários. Eu acho que realmente artista sempre foi uma profissão precarizada nesse país. Sempre foi. Nunca foi diferente. Né? Assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Lá nós temos a Casa dos Artistas, lá no Jacarepaguá, né? Que é onde o artista vai poder, alguns artistas vão poder se aposentar, vamos dizer assim. Ter um lugar, ter um teto para morar na sua velhice. Né? Então sempre foi uma atividade muito precária. Né? Eu acho que a crise financeira que a gente está vivendo hoje, ela não começou hoje, nem ontem. Né? Ela é reflexo de uma crise muito maior, que é uma crise estrutural do sistema capitalista que a gente vive. A gente está vivendo um momento em que, como dizia Gramsci, o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Nós estamos ainda, na verdade, tendo que experimentar. Né? A gente tem que experimentar muita coisa. Eu trabalhei no projeto da CUT chamado Profissões em Extinção, que foi muito interessante. Né? Porque, inclusive, eu pude ver isso na minha família. Minha família tem muito gráfico, sempre teve, desde a época do meu avô. Nós tivemos muito gráficos lá. E eu conheci todo tipo de máquina que se pode imaginar na minha infância. Eu tenho 57 anos. Né, eu frequentei várias gráficas, redações de jornal, então foi muito interessante. Né, eu mesmo trabalhei como secretário gráfico lá com meus tios, e eu vi como que a tecnologia foi tornando obsoleta várias profissões. Né, e as pessoas, dependendo da idade delas, elas não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho. Né, ficavam à margem, se tornavam marginais no mercado de trabalho capitalista. É uma situação muito dramática, e isso vai acontecer de uma maneira muito mais incisiva hoje. Né? A automação, o processo de automação que a gente viveu a partir da década de 80, sinceramente, na minha opinião, ele vai ser considerado um período bom diante do que vai acontecer daqui para diante com a inteligência artificial. Né? Eu acho que, por exemplo, o Uber. Hoje o Uber, a empresa Uber, ela é uma das que estão testando veículos sem motorista. Então aqueles que trabalham como motorista do Uber, daqui a pouco vão perder o emprego, porque também não vai precisar de motorista nos carros da Uber. Isso é muito grave, porque essas pessoas vão fazer o quê? Assim, você vai ter que ter, e aí a gente vai ter que pensar em alternativas ao próprio sistema capitalista, fora do sistema capitalista. A gente vai ter que pensar em economia solidária, economia criativa, economia colaborativa, ou seja, a gente vai ter que pensar nessas alternativas até como uma questão de sobrevivência. E a gente vai experimentando e construindo, quem sabe, uma nova ordem, né, para além do capital, né, quem sabe. Vou pegar o gancho dos dois aqui, que eu concordo, mas eu queria ampliar um pouco essa história. Duas coisas que eu queria colocar. Eu concordo, a gente não vive uma crise. Né? Crise é uma coisa que... Por que eu digo que a gente não vive uma crise?
que a gente está num lugar, então a gente passa por uma crise e a gente depois passa por ela e depois de volta para o mesmo lugar. Isso não vai acontecer. A gente está vivendo um momento de transformação. E como é difícil, né, estar no olho do furacão ou estar no meio do processo de transformação, porque o velho ainda está aí e o novo ainda não chegou por completo. Eu só discordo de você de você ter usado o futuro. Eu uso o presente nessa história, porque isso já está acontecendo, né? A gente já está sentindo o reflexo de toda essa transformação na gente mesmo, nas nossas histórias que a gente está contando aqui, e no interesse que as pessoas estão tendo pelos temas que a gente está colocando. Então, eu concordo e eu amplio essa história. A gente já precisa pensar numa nova ordem. Nós, hoje, já somos atores de uma nova ordem. O que nós estamos fazendo agora, já é claro que não é uma ruptura, é claro que não é uma revolução, né? Como muitos de nós aprendeu ou sonhou há um tempo atrás, mas, sim, é uma mudança paulatina, mas que não tem mais volta, no meu entendimento. Não tem mais volta. Não dá para voltar atrás e a gente precisa encarar a falta de recurso, o consumo exacerbado. A gente precisa olhar para a gente. A gente se desconectou do que a gente é, na essência, como pessoa, né? A gente começou a valorizar muito mais outras coisas que não as pessoas, e eu acho que isso fez a gente se distanciar muito do que a gente tem. Então, acho que toda essa nova ordem, ela já está acontecendo, em muitos sentidos, com futurologia, com tantas coisas que estão acontecendo por aí. Então, eu queria complementar com isso e dizer só mais uma coisa, que eu acho que uma das coisas que eu sinto muita falta nessa discussão, sempre que a gente está falando sobre economia criativa, sobre cultura, é o reducionismo da economia criativa à arte. Você tratar cultura como se fosse só a expressão artística. E não é. Cultura não é só isso, né? Cultura é muito mais do que isso. As profissões que estão envolvidas, as pessoas que estão envolvidas, as atividades que estão envolvidas, é muito mais do que só a arte, né? E não estou diminuindo a arte, não, pelo contrário, né? Eu estou ampliando esse espectro. Eu acho que a gente precisa começar a enxergar, né, a economia criativa como uma economia, e precisa entender que nós não estamos falando só de arte. Um sinal disso hoje a economia criativa está dentro da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ela tinha que estar na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Secretaria do Serviço Social, em todas as secretarias, né? Educação, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não dá para a gente continuar enxergando isso como se fosse uma vida paralela, sabe? Como se fosse uma... Não, essa galera aí que está falando desse negócio de futuro, peraí, vamos ver só o que eles estão falando, mas vamos continuar fazendo. Não dá mais para ser assim, né? A sociedade já está se movimentando, as pessoas já estão se movimentando, e eu sinto muita falta dessa atualização, sabe? Eu sinto muita falta desse update nas nossas profissões, sabe? No que a gente está fazendo, no que a gente está discutindo. A gente ainda está muito restrito e as pessoas... E a coisa já está lá na frente. Bom, acho que eu só posso complementar o que foi falado aqui, porque acho que 2 pontos bacanas de retomar. Quando a Débora fala sobre o movimento da economia que a arte e a cultura faz, né? Que é esse movimentar a localidade onde a cultura é promovida, é fomentada, e aí eu não fico com foco no artista somente, mas em todo aquele ecossistema, né? Que acaba movimentando. Ora economicamente falando, ora valorização, né? Então acho que esse é um ponto fundamental que você tocou, Débora, acho que é fantástico. E a gente está vivendo mais uma crise, talvez, existencial, de ser, né? Do que somente a econômica. Acho que você colocou muito bem essa cultura do ter, né? A gente vive nesse momento, eu tenho, eu quero, tangível, né? Mas e a cultura do ser? Né? Quem eu sou nesse papel?
Será que só está mudando para essa galera jovem mesmo? Será que essas pessoas que tem aí, que estão vivendo, também não está virando essa chavinha? Né? Quantas pessoas saem do seu dia a dia natural, do seu trivial, e vai viver um período sabático porque ele quer se encontrar? Talvez nesse propósito que ele teve durante tantos anos, ele se redescobriu. Eu quero outra coisa, eu preciso ver outras coisas. Isso já não me completa mais. O que há 20 anos talvez é uma preocupação que era basicamente econômica, de ter a sua casa, de ter seu carro, de ter a sua garantia financeira, isso vem mudando, porque só isso já não dá mais. Eu não vivo isolado numa bolha, eu vivo dentro de uma sociedade. E a partir do momento que eu percebo que eu vivo numa sociedade, eu começo a perceber o impacto que eu causo na vida dessa sociedade. E que essa sociedade também impacta em mim. Então, colocar como uma crise econômica, eu acho que é mais também uma crise existencial. Né? Quem eu sou dentro dessa sociedade, qual é o papel que eu exerço, né? Será que eu estou mais no discurso e menos na prática? Será que eu falo muito de minimalismo, mas eu consumo muito? Será que eu ainda estou falando de um modelo de economia diferente, mas eu ainda estou dentro de um caminho tradicional, aquele modelo que eu conheci, que eu vi meus avós crescendo, se desenvolvendo, meus pais, etc. Né? Será que replicar isso é natural, né, de uma certa forma? Então a crise, ela é existencial. Então se redescobrir, ou se descobrir para o jovem, né? Porque o jovem é quase 24 horas confuso, eu quero, não quero, eu sou e não sou. Né? Mas as pessoas, e a gente? Eu que tenho 40, quem tem 50, 60, 70? Será que também não é momento de se redescobrir e de ver novas possibilidades? Né? Então acho que olhar a crise econômica, mas também olhar a crise existencial. Né? Quem podemos ser e quem queremos ser nesse contexto. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta individual para cada um, tá bom? Vou começar pelo Ricardo. Ricardo Guanabara. No âmbito do empreendedorismo, inovar é fundamental. Em países com altos índices de desenvolvimento, a pesquisa e a inovação são responsáveis por significativas contribuições para o desenvolvimento econômico e social. Qual o papel do Estado enquanto fomentador do desenvolvimento da pesquisa e da inovação? E no Brasil, quais são as perspectivas de desenvolvimento nesse setor? Bem provocador, né? Como eu falei, no Brasil a gente está vivendo uma crise sem tamanho. Eu não lembro quando foi que o Brasil viveu uma crise tão profunda em recursos para a ciência e tecnologia, para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2 anos, né, o governo pós-golpe conseguiu nos levar para trás dos anos FHC. É uma coisa assim, fantástica, né? Assim, o esforço que eles fizeram para destruir a coisa, né? E em todos e não é só no nível federal, é também no nível das unidades dos entes da União, né? Dos estados, né? Principalmente as FAPs estão em crise, né? As fundações de amparo e pesquisa, né? Que financiam. Hoje, por exemplo, em 2014, que foi o último ano do governo do PT aqui, que foi o governo Aguinaldo, em 2014 nós tivemos uma LOA, né, uma previsão de 1.287 bilhões de investimentos na FAPDF. Nós tivemos uma execução de 638 milhões. Para vocês terem uma ideia, em 2018 nós temos uma LOA com uma previsão de 3 bilhões e 170 milhões. E nós vamos ter uma execução de 183 milhões. Quer dizer, é uma coisa ridícula. Você olha um gráfico como esse, né? Essas pontas altas aqui, na ponta aqui, significa a previsão. E aqui embaixo, né, aquilo que de fato vai ser executado, ou seja, praticamente não chega a 10% de execução, é 5%, né? E no âmbito federal também não é diferente. No âmbito federal, a queda de investimentos é fantástica também, né? Quem conseguir ver.
né, nós passamos de um orçamento de quase 6 bilhões para um investimento de 3 bilhões em 2016. Em 2016, desculpa, isso é previsão. Tá? Isso é apenas uma previsão. Na verdade, após esse gráfico aqui, houve um descontingenciamento, né, um contingenciamento, desculpe, ao contrário, né, de 44%. Ou seja, nós reduzimos quase a metade disso daí. Né? Hoje a CAPES, a própria presidência da CAPES, o conselho da CAPES está dizendo que no meio do ano acaba o dinheiro para a Bolsa. O CNPq, a presidência do CNPq não diz isso, mas estamos na mesma situação. Por isso a campanha Somos pela Ciência e Tecnologia, Somos Todos CNPq, que é um órgão, são órgãos em extinção. São órgãos em extinção até pela sua própria função. Não vamos poder executar aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa função. Né, fomentar a pesquisa, fomentar a formação de quadros. E se a gente não fomenta a pesquisa, se a gente não fornece os quadros pesquisadores, hoje nós só atendemos 5% das solicitações de bolsa para o exterior. Nós só atendemos 15% das solicitações de bolsa para o país, no país de pós-graduação. Ou seja, como que você vai pensar, né, em novas propostas, em ter autonomia, em ter soberania para o país na ciência e tecnologia, se o modelo que está se construindo é, na verdade, da compra de pacotes tecnológicos? É isso que a gente vai fazer, né? É isso que o país vai fazer, né? As empresas multinacionais, por exemplo, elas nunca desenvolveram as suas áreas de P&D aqui no país. Nunca. E as nacionais nunca começaram a ser estimuladas, e com essa crise, que é uma crise, na minha opinião, é uma crise fabricada, né? Ela, na verdade, o que ela está fazendo é cortar todos esses laços. Aí se discute e se propõe um novo marco tecnológico, né? O marco tecnológico, se aprovou o marco tecnológico, né? O novo marco tecnológico, que na verdade o que ele faz é disponibilizar a estrutura do Estado, né, estrutura física, de equipamentos, de pessoal, né, para as empresas. Mas que, na verdade, sem os recursos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E essa juventude? E essa juventude que busca formação, que busca conhecimento na área, o que vai fazer? O programa Ciências Sem Fronteiras, né, que a direita costuma muito criticar muito, mas que na verdade foi fundamental na vida de muita gente para estimular vocações. É um projeto de troca de experiências. Essa meninada que ia para lá, para fora, para ficar um ano lá fora, desde a graduação, né, até a sua pós-graduação, ou seja, essa meninada ia para lá e fazia contatos e vivia experiências, né, dentro de laboratórios e fora dele também, porque essa experiência é uma experiência de vida, né? Você viver um ano fora num país, né, em que você vai lá muitas vezes até aprender a língua, o processo de aprendizado total, né? Você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que aprender e ainda apreender o conhecimento que é te oferecido lá. Então, essas pessoas não vão ter mais essa experiência. A população, a juventude brasileira não vai ter mais essa experiência. Ao mesmo tempo, a gente está gastando aqui no Distrito Federal, por exemplo, gastando mais de 40 milhões para finalizar, para construir e finalizar o prédio do Parque Tecnológico, o Biotic. É o antigo Cidade Digital, que ficou há anos aí, houve várias denúncias, né, de desvio de verbas, né, se construiu lá, o prédio está lindo, mas é um prédio, se vocês olharem o modelo é um modelo empresarial, um modelo corporativo, é um modelo para as corporações, tá, nacionais e principalmente estrangeiras. É um modelo que não favorece nenhuma política de inclusão, nenhuma política de trazer essa juventude do DF, que tem poucas opções de trabalho e emprego aqui, né? Mesmo que assim, estimular ao empreendedorismo na área das TICs, por exemplo, não há essa condição lá, porque esse não é o projeto. O projeto não é de atendimento a essas necessidades, não está voltado para isso. Está voltado para satisfazer a vontade, o desejo e as necessidades das empresas, das grandes empresas das áreas de tecnologia, de biotecnologia, de tecnologia da informação e comunicação, da biotecnologia. Quer dizer, até que ponto que isso, na verdade, isso é insistir no velho modelo.
ou seja, não há uma proposta de superação do modelo, né? Porque o que o Ken falou aí, na verdade, na verdade que a gente está vivendo uma crise do processo do projeto de civilização, né? É uma crise civilizatória mesmo. Nós sabe assim, o velho ainda não morreu, o novo não nasceu, nós estamos numa baita de uma crise e que a gente não sabe como que vai se conduzir. E a gente corre um risco, porque às vezes a gente está olhando para cima e o abismo está logo à frente. Então a gente pode correr um risco muito grande de cair nesse abismo, né, e não ter condições depois de sair dele. E os gaps, né, aquilo que a gente chama de, em PCT de gap tecnológico, só se aprofunda. Eu trabalhei em projetos de pesquisa, eu tive a oportunidade em São Paulo de trabalhar numa empresa, instituição, que se chama Museu da Pessoa, que é muito legal. Eu trabalhei nela já, não desde o inicinho, mas já tinha começado, mas não tinha começado há muito tempo. E foi muito interessante, eu trabalhei em vários projetos. Um deles que eu trabalhei foi o projeto de pesquisa das terapias medicamentosas no Brasil. Então, por exemplo, a questão da vacinoterapia. A vacinoterapia, ela surgiu aqui no Brasil com um cara chamado Paulo Silva Araújo, tá? Esse Paulo Silva Araújo, ele morreu muito jovem, aos 44 anos. E todo o trabalho dele foi apropriado, primeiro pela França, que explodiu. Ou seja, nós temos um outro problema, que é o problema de patentes. O próprio CNPq, ele abre mão das patentes, né? Ele não faz a verificação. Nós financiamos projetos, nós financiamos pesquisas, essas pesquisas, esses projetos viram patentes, eles viram produtos, ou seja, inovação, né? Porque assim, eu sigo a proposta mais, aquela visão schumpeteriana. Eu acho que inovação, ela só existe no mercado, tá? Se não é invenção. Invenção existe um monte, mas inovação é produto no mercado. E a gente não se beneficia daquilo, ou seja, a gente não traz para a nossa realidade de financiadores de pesquisa os recursos que isso poderia trazer. Ou seja, para financiar outros projetos, para financiar mais formação de mão de obra específica, a gente não faz isso, né? Eu acho que o próprio modelo, né, está vivendo seu momento crítico, né, do Sistema Nacional de Tecnologia. Eu já conheci na época da graduação, né, que eu não concluí, mas que eu cursei 3 anos em agronomia, eu conheci projetos na área de tecnologias alternativas, na área de agricultura. E naquele tempo lá, é um projeto são projetos que foram desconstruídos na era Collor, né, com a Embrater, com a Zematex, né, e você tinha modelos para pequenos agricultores, né, eu tinha caderninhos que eram feitos de tecnologias simples, né, que solucionavam o dia a dia, tecnologicamente, o dia a dia dos pequenos proprietários de terra, para os arrendatários, para os meeiros, né? Isso desapareceu, né? Graças ao esforço de muita gente, de estudantes, né? Que a maioria deles envolvidos no movimento estudantil, né? Trouxeram de volta isso, criaram um campo na agronomia chamada agroecologia, né, lá em Viçosa, foi onde eu estudei agronomia. Existe o CTA, né, o Centro Tecnológico de Tecnologias Alternativas em Viçosa, que faz um trabalho maravilhoso junto aos pequenos e médios proprietários rurais, né, e existe agora em todo o país, em todos os lugares tem. Em Beethoven, agora, acho que foi em agosto, teve um encontro nacional de agroecologia. Foram experiências, se reuniram várias pessoas que têm essa experiência no país inteiro e conseguiram se articular mais e fazer discussão. Esse é o embrião de uma nova sociedade que eu acho que vai surgir no futuro, né? A gente falou aqui da questão da economia solidária, economia criativa, economia colaborativa, porque as grandes corporações, o modelo capitalista que está vigindo hoje, ele só pensa em tecnologia 4.0, ou seja, aquelas tecnologias
das corporações, aquilo que vai atender a necessidade das corporações, que não inclui, ela é excludente, tá? Ela é excludente, né? E a gente tem que trabalhar, assim, na minha opinião, com as tecnologias sociais. Eu acho que esse é o futuro. Tá? A gente trabalhar com as tecnologias sociais, trabalhar atendendo às necessidades de desenvolvimentos locais, né? Criando as APLs, né? Buscando o desenvolvimento das APLs, que são os acordos produtivos locais, os arranjos produtivos locais, né? É muito importante isso, você ter cadeias, né, de interrelacionamento entre os diversos produtores, e trabalhar também no âmbito do consumo. Isso é essencial. Ou seja, hoje você tem um projeto que, na verdade, ele surgiu em 96, mais ou menos, foi a primeira que surgiu. São aquilo que se chamou de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, tá? Isso surgiu na década de 90, no meio da década de 90, e expandiu bastante. Aqui na UNB mesmo tem uma, né? Tem uma incubadora tecnológica que tem a presença muito grande de um pesquisador chamado Ricardo Neder, né? Um companheiro muito importante nessa área de tecnologias sociais. Teve agora, amanhã, inclusive, na semana universitária da UNB, está terminando, mas acho que hoje foi o último dia de várias oficinas, vários cursos ligados a essa área de incubadoras tecnológicas. Tá? É um trabalho fantástico, é um trabalho fundamental, tá? Para a gente projetar para frente, né? Inclusive, só fazer um comentário aqui no final. Eu tenho um amigo, chama Urbano, lá em São Paulo. O Urbano, ele é professor do Centro Belas Artes, né, Centro Universitário de Belas Artes, e é professor da PUC também, na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo ele dá aula justamente de futurologia, né? É um trabalho que já faz um bom tempo, né? Muita gente, inclusive na época que eu morei em São Paulo, na década de 90, ele contava que muita gente ia procurar ele justamente achando que essa disciplina podia ter alguma coisa esotérica, né? E no dia esoterismo não era esoterismo, né? Na verdade era uma disciplina de você projetar, de fazer análises e projetar o futuro, né? De vários cenários de futuro. Obrigado. Muito interessante. Bom, a Heloísa Rocha. Heloísa, eu queria que você contasse pra gente, porque assim, hoje existem várias propostas, né, que tratam muito do empreendedorismo de forma colaborativa, de forma de grupos, né, então, de coletivo. E você tem, né, dois trabalhos, né, que é a loja, que eu não sei se você tem alguma participação na Endossa também. Isso não faz parte da pergunta aqui, não. É só porque eu acho que é interessante mostrar o que é que está acontecendo, como é que as pessoas estão aprendendo, né, a trabalhar de forma coletiva. A Endossa, por exemplo, é uma loja que tem 100 lojas lá dentro, né? 150 lojas dentro de uma loja, né? O que isso tem trazido, né, de diferente, né? Como isso tem facilitado a vida das pessoas. Você fala sobre isso um pouquinho também, mas fala, Brasília é uma cidade com grande potencial empreendedor, uma cidade com vocação para serviços, uma cidade jovem, localizada no centro do país, próxima do centro político de decisão. O que falta para que Brasília deslanche na área do empreendedorismo? O que precisa ser feito para que o serviço público deixe de ser o sonho de ouro para jovens da cidade? Bom, complicado, né? Se eu responder essa pergunta, é uma mina de ouro, assim, né? Mas eu tenho algumas questões a respeito disso, assim, porque... vamos lá, vamos começar pelo final, pela pergunta que você fez agora, tá? O que falta em Brasília para Brasília deslanchar? Eu acho que Brasília já está deslanchando e eu acho que a gente precisa, sim, ter servidores públicos, muitos, mas por vocação.
né? O que acontece hoje é um desperdício de talento, na verdade, né? Porque você vê muitas pessoas indo para o serviço público por uma questão de falta de opção, né? Principalmente em Brasília, e deixando de fazer outras coisas que seria a vocação, o talento que essa pessoa tem ou a vontade que ela tem, né? Então, é uma questão de oportunidade, né? Primeiro, de acesso à oportunidade, de educação, de acesso à educação, né? Eu acho que todos esses retrocessos que a gente tem na pesquisa dá vontade de chorar, né? A pesquisa dá vontade de chorar. Porque quando você vai falando, vai dando uma... Ai, meu Deus, será? Mas tem que ter, gente. A gente está aí na boca de uma eleição e a gente precisa mudar esse quadro, porque não é possível a gente ter tido tantos retrocessos em tão pouco tempo. Mas é possível. Na educação e em tudo, né? Quanto é importante, exatamente. E é por isso que eu estou aqui, sinceramente, assim, porque eu nunca participo de campanhas eleitorais assim, de uma forma tão ativa. Mas eu acho que essa campanha, especificamente, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa dizer não ao que está acontecendo no nosso país, né? A gente não pode não ter freado a nossa educação desse jeito, a nossa pesquisa desse jeito. A gente não vai conseguir avançar nada, né? A gente a gente voltou lá para trás, a gente vai ter que voltar para o básico, né? E isso é uma coisa muito triste, porque a gente realmente estava avançando, né? A gente realmente tinha muitos avanços. E aí, essa questão da oportunidade, para mim, ela é fundamental, porque se você tem pessoas que estão fazendo concurso público hoje, não é porque elas querem fazer concurso público hoje, porque elas não têm oportunidade de fazer outra coisa. Porque talento, essa cidade está cheia. Eu tenho, gente, sem brincadeira, centenas de amigos, estou falando pessoalmente, que foram embora, não só de Brasília, mas do Brasil, e hoje são profissionais requisitadíssimos no exterior, por grandes empresas, por pequenas empresas, montando negócios e tal, porque não tiveram oportunidade de fazer isso aqui, né? Então a gente perde esses talentos. Então, para mim, é uma questão de investimento na educação e nos talentos mesmo, e dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que a gente precisa ter um planejamento para isso no setor público, tem que ter um investimento, tem que ter uma política pública muito séria com relação a isso, né? De dar oportunidade para as pessoas. A gente tem uma vocação de serviço e tem muita coisa que pode ser feita nessa cidade. E tem muita solução que está na mão dessa galera que está aí pensando em resolver problema, né? Mas precisa de tempo, de dinheiro, de investimento, de conhecimento, né? De educação e de pesquisa, eu acho. E aí você me pediu para falar um pouco, antes disso, de fazer o Brasil deslanchar. Você já falou, o Brasil é uma cidade com vocação de agregador, uma cidade com vocação de serviços, jovens. Queria você falar do seu trabalho. Tá, é verdade. Ó, tá vendo como é que eu sou? Já esqueci. Não, a economia colaborativa, ela é uma coisa que sempre me encantou e foi muito por onde eu fui, assim. Porque ela faz os arranjos de produção local, né? A Endossa, como você disse, ela eu não tenho nada a ver com a loja, ela é do meu sócio e tal, mas ela funciona junto com o meu espaço, né? E a Endossa, por exemplo, é uma loja que dá acesso aos produtores e aos pequenos produtores das marcas de Brasília a um local nobre de venda. Então, muita gente fazia coisas em Brasília de uma forma, isso há um tempo atrás, né? Caseira, mas não tinha por onde escoar essas coisas, não tinha onde colocar. Surgiram as feiras, né? Piquenique, as feiras, os eventos ao ar livre, que tinham acabado durante muito tempo na cidade, e com eles vieram essas lojas onde você consegue alugar um pedacinho da loja. E aí você aluga uma caixinha e coloca lá a sua pequena produção das coisas que você faz, e a loja te dá toda a estrutura, e aí com isso você consegue aumentar, né, a produção e estimular aquela produção. Então, muitas marcas começaram com uma caixinha pequena, depois foram para uma caixa maior e hoje foram para uma loja própria, né? Porque elas tiveram onde vender, né? E mostrar essa produção. E é isso que a gente chama hoje de economia colaborativa. O meu espaço é um espaço colaborativo, que é um espaço de trabalho. Funciona do mesmo jeito. Não é caixinha, mas são espaços pequenos, onde as pessoas vão trabalhar e cada pessoa trabalha no seu projeto.
E aí acaba que cada uma delas interage de outras formas, e assim surgem outros projetos e outras empresas, e existe uma dinâmica muito mais rica do que se você tivesse numa corporação todo mundo falando sobre a mesma coisa, sabe? É como se você tivesse uma conversa assim como a nossa, que cada um está falando de um jeito diferente, sobre um ponto de vista diferente e a partir de uma visão diferente. E eu acredito muito nisso, assim, eu vejo isso acontecer todos os dias lá, e é muito rico, é muito estimulante e traz muitas soluções que você muitas vezes não pensa, né? Estando sozinho, trabalhando em casa, por exemplo, né? Você trocando, você consegue ter outras... E existem vários outros exemplos de economia. Brasília está cheia disso, não é só o meu espaço, são vários espaços. E tem os Fab Labs, né? É a mesma coisa, só que na área de produção de produto, né? Então, impressora 3D, você vai lá e você tem um projeto, você vai lá e constrói o protótipo na hora e tal, você prototipa o seu produto. Então, assim, você tem, inclusive gratuitos em Brasília já tem, né? Então, isso tudo acaba desenvolvendo muito a economia e a sua capacidade de fazer coisas, né? Uma vez que, enquanto você está fazendo o concurso, você não está tendo renda. Estudando para o concurso. Então, porque quando fala-se sempre em programas de governo, de modo geral, as pessoas, não, porque vamos gerar tantos empregos, né? E eu acho que esses empregos, na verdade, eles estão cada vez menos, né? Não é? Tem que mudar esse discurso. Ok, eu queria que você dissesse para mim o que é uma startup, tá? Também, mas que você fizesse uma correlação entre educação, preparação dos jovens para empreender e enfrentar novos cenários do mercado e novas formas de empreender. Bom, a palavra jovem mais uma vez aparece no discurso. E quando eu era mais jovem, né, a gente escutava muito, né, a geração que vai salvar, os jovens vão salvar o futuro, né? Temos que investir no jovem, né? E eu já não sou mais jovem, eu não vi esse movimento todo. A gente falou aqui de corte, e um corte de um impacto imensurável, né? Que a gente tem até tempo, 20 anos para isso. E isso sim é um impacto que, além de ser um retrocesso, o resultado disso, né? É saber que isso vai gerar um resultado muito negativo. Mas, e aí vem o grito, né? O que a sociedade está dizendo sobre isso, né? E aí você me perguntou o que é uma startup. Então, startup é um novo modelo de negócio, né? Que simples, vamos dizer assim, que foge do tradicional, daquele modelo que a gente estava acostumado, e ainda também está acostumado, de abrir uma empresa, né? Então a gente está falando não de uma abertura de empresa, mas sim de criar uma solução. Então, quando eu parto do princípio que eu preciso identificar a dor do mercado, o que eu realmente preciso criar, algo que ainda não existe, ou algo que já existe, mas que eu possa dar uma nova roupagem, né? Algo que eu possa ser disruptivo, né? A gente tem um exemplo aqui do telefone, vocês falaram vários, né? Mas o telefone ele foi criado inicialmente para falar, ligar, né? E hoje acho que é o que as pessoas menos fazem com o telefone, né? Porque já não é mais somente um aparelho de telefone, mas é um smart, né? Hoje ele está ali, ele é um complexo de funcionalidades que hoje você utiliza para diversas situações, né? Então a startup, esse novo modelo de negócio, vem para atender uma dor de mercado. E esse modelo tradicional acho que não se encaixa mais a essa, como é que eu posso dizer? Essa velocidade, exatamente. A essa velocidade que a tecnologia apareceu e vem gritando. Agora, detalhe, essa tecnologia ela não está só para o jovem, ela está para a gente, ela está para muita gente, né? E se relacionar com essa tecnologia, às vezes, não é ser só o usuário dessa tecnologia, mas é você utilizar dessa tecnologia para inovar, para conhecer. Falando sobre a educação e a formação do jovem, a gente sim ainda vive um modelo tradicional na educação. E é normal, e é fato, algumas pessoas querem esse modelo tradicional. A gente foi educado no modelo tradicional, né? Nós fomos educados a ter
aulas pontuais de 50 minutos. Aí na hora que aquela aula estava ficando boa, a gente tinha que mudar, porque da história a gente ia para geografia ou ia sair para português. E esse modelo ainda, de uma certa forma, é o que o mercado está pedindo, conteudista. Né? Aliás, não o mercado, mas é que as pessoas ainda querem esse modelo de conteúdo. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que recentemente ela entrou na universidade, na área de saúde, que era o sonho dela, mas ela estudou numa escola particular, que no terceiro ano ela tinha 17 disciplinas. Um modelo extremamente conteudista. Eu até brincava com ela, quantos idiomas você já está falando, né, no terceiro ano, né? O que você realmente está vendo? E aí eu comecei a perceber, e a gente percebe hoje dentro da educação, é que existe um modelo de educação popular dentro de uma comunidade que não se ensina na escola. Que são esses modelos de coletivo, como você falou. Né? Nós temos hoje pessoas que vivem, que são do gueto, dentro de uma comunidade, que não tem esse acesso, que você colocou muito bem, Guanabara, que realmente não tem esse acesso, para poucos. Né? Primeiro começa pela linguagem. Né? Se eu não entendo aquela linguagem, como é que eu vou entrar nesse universo? Né? E a escola, ela começa a exigir de você, de lá na frente, que você saia daquele sala fechada e já entra dentro de uma universidade, mas numa sala fechada também. Que até a universidade, muitas vezes, não externaliza aquele saber, ela retém aquele saber. Então, o que hoje a academia produz que é palpável e tangível para a comunidade? Tem vários estudos, mas o que de fato é aplicável? Então, mais uma vez, esse jovem que não tinha acesso lá na comunidade, na rede pública do ensino médio, ele entra na universidade também, ele fica à base de uma referência bibliográfica, mas com pouca oportunidade de tangibilizar isso. Então, mais uma vez, eu estou sendo excluído da minha criatividade. Quando a Débora fala o seguinte, que o ócio criativo é a transformação, ou seja, são profissionais que vão realmente atender uma necessidade do futuro, porque elas vão ter tempo para trabalhar a sua criatividade, a gente tem máquinas que estão cortando essa possibilidade de criatividade. E aí o cargo público é uma grande saída, porque eu estou voltado a uma questão financeira, a uma segurança financeira. E aí eu estou me privando dessa criatividade, dessa possibilidade de transformação. E aí eu trago esse olhar para todos os modelos dentro da educação. A gente está falando de educação básica, a educação infantil, básica mesmo. Como é que essa criança lidar com a transformação da educação na casa dele? Ele não percebe a criança não percebe, por exemplo, que ela consegue impactar a mãe e o pai só com a fala: mãe, desliga a luz porque vamos economizar energia. A criança não tem noção que ela ensina um adulto. Ela está replicando aquilo que escutou na sala de aula. Mas muitas vezes ela não tem noção de que ela está ensinando pessoas mais velhas dentro de casa. Quando ele parte num período da adolescência, ele está naquela transformação dentro da escola, ele quer galgar uma posição maior, ele quer sair do fundamental para o ensino médio, porque ele quer se sentir mais importante. Porque a educação para ele, muitas vezes, é cumprir uma obrigação. Ele tem que ir para a escola, porque o pai e a mãe trabalham o dia todo, ele não tem com quem ficar em casa, ele não entende, muitas vezes, a importância de estudar. Ele vê aquilo como obrigação. E quando eu vejo estudar como obrigação, ela perde prazer. Eu não estou indo para estudar para aprender, ou seja, e para ensinar. Né? Eu vou lá para alguém depositar um monte de coisa na minha cabeça que às vezes eu não concordo. E que no final tem que dar uma média acima de tal, para dizer que, olha, você está aprovado. Então, se a gente está falando de transformação tecnológica, de bases, a gente tem que olhar lá para trás. E olhar de uma forma seguinte: como essa geração atual lidar com isso, mas como essa geração que passou, mas está viva, que somos nós, também está lidando com isso. Porque quantas pessoas teve que se redescobrir profissionalmente? Quantas pessoas que tiveram que olhar para si e falar: poxa, eu fiz durante 30 anos a mesma coisa e hoje eu não vejo mais sentido para isso. Então a educação, ela é permanente. Ela não é só no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, na pós-graduação. Ela não é só nesse momento. E a partir do momento que ela estagna
né? Em um determinado momento, eu me graduei, eu estou pronto, começa a vir as frustrações. E aí eu vou me colocar um grupo onde talvez eu não me encaixe. Eu começo a me encostar com pessoas que eu acho que é igual a mim. Então, na comunidade, a gente tem um exemplo. Vários. Por exemplo, na Ceilândia. A gente tem grupos que movimentam esse arranjo produtivo local, essa APL que foi falado aqui, pessoas que nunca foram para a universidade, mas desenvolveram tecnologias sociais que dentro da universidade não se constrói. E como é que é isso? Através da necessidade. É o que me move. Eu estou passando fome, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para sanar essa fome. Eu tenho um problema dentro da minha comunidade que me incomoda, eu vou fazer alguma coisa para essa comunidade. E eu não fui para a universidade. E talvez a escola não me ensinou isso. Ou se me ensinou, não me trouxe base para eu poder referenciar isso dentro da minha comunidade. Então a educação está muito mais do que dentro da escola ou da sala de aula. A comunicação é todo o conjunto social onde a gente está inserido. Então a gente aprende no mercado, a gente aprende na hora que vai na padaria, a gente aprende no trânsito dirigindo. Então, fechar isso, esse comportamento empreendedor, essa postura empreendedora na escola, é mais uma carga para a escola. Porque a escola ela já recebe uma carga social muito grande, da família, a sociedade que enxerga a obrigação de uma escola, a obrigação que é da escola, ela vira do professor. E aí esse sistema é cansativo. Eu, sinceramente, quando eu era mais jovem e estudava na escola, aquilo para mim às vezes era tão maçante, era tão chato. Eu queria ver outras coisas. E eu fui tolhido muitas vezes. E fui tolhido no contexto onde eu achava legal poder criar, pintar, desenvolver trabalhos manuais que eu vim começar a desenvolver quando eu fiquei mais velho. Porque a escola me cortou isso. E o pior, às vezes dentro de casa você é tolhido. Não inventa de pintar a tela não, porque isso não vai te dar dinheiro. Então você tem que fazer uma faculdade para você ser alguém na vida. Então ser alguém na vida está muito mais além do que a escola de sala de aula, né? Ter um comportamento empreendedor, uma atitude empreendedora, ultrapassa a sala de aula. São referências que a gente vê no dia a dia. Hoje, alguns jovens sonham com 18 anos ter o seu primeiro R$1 milhão. 1 milhão. Porque é comum as startups estar produzindo aplicativos e mais aplicativos. Mas que aplicativos são esses? Eu estou olhando um aplicativo para o meu bem-estar ou eu estou enxergando um bem-estar para o coletivo? Né? Numa comunidade, mais uma vez eu repito, a gente enxerga muito bem isso. Por exemplo, a gente tem um grupo Jovem de Expressão lá na Ceilândia, que é um grupo de jovens que estão trabalhando para jovens, mas que atende toda a comunidade. E o fato deles oferecerem uma qualificação, um curso de audiovisual, um curso de teatro, de iluminação, eles não estão trabalhando somente a qualificação. Eles estão trabalhando questões sociais de uma família. É um jovem que está com um problema com drogadição, que estava envolvido em alguma situação marginal, ou até mesmo sem perspectiva nenhuma, porque dentro da comunidade ele tem valor, mas ele saiu da comunidade, ele é preto, ele é pobre, ele fala mal, ele não cursou a universidade. Então, essa transformação tecnológica, social, a gente vê na comunidade, dia a dia. Só que muitas vezes não é mensurada. E eles fazem a prototipagem, como se estivesse dentro de uma incubadora social tecnológica. Eles fazem teste mesmo. No Facebook a gente vê bastante, vários cardzinhos mostrando, né? O brasileiro deveria ser estudado. E realmente, ele deve ser estudado. Porque a gente tem um histórico de resistência muito grande. Isso faz parte da nossa cultura. Então eu vou ser criativo mediante uma necessidade, mas uma necessidade minha e do meu coletivo. Eu não sou somente criativo por uma necessidade econômica, financeira. Porque aquilo ali vai perder o sentido. Vai chegar um momento que aquela questão financeira, econômica, vai perder completamente o sentido para ele. Então eu volto a dizer, a educação ela transforma. A educação ela deve estar em todos os níveis da nossa vida, independente. O jovem sim, ele precisa ter um novo olhar. Por mais que a educação esteja passando por uma transformação, ora boa e ora positiva, a gente tem que dar liberdade para essas pessoas. Para poder pelo menos dizer, eu vou estudar aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu gosto, aquilo que me movimenta. Qual é o meu propósito? Eu vou estudar em cima do meu propósito.
Então, sair do conceito conteudista e trabalhar o propósito humano. Eu acho que essa é uma grande transformação que deve acontecer dentro da educação. E principalmente para novas gerações, mas também para aquelas que estão voltando a estudar. Quantas reportagens a gente vê aí, né? Fulano, com 50 anos, volta para a universidade. Com 60 anos, está cursando. Sempre é o momento. Então vamos tirar esse peso somente dos jovens e vamos olhar para um histórico. Para a criança, para a família daquela criança, para o jovem, para os professores que também estão lá, muitas vezes precisando de todo esse apoio e não consegue, replicando um conhecimento que eles aprenderam e que na prática funciona porque o sistema quer números. Muitas vezes o sistema está pedindo isso. Tantos alunos, a gente vê tantos programas, na Voz do Brasil acontece muito isso, né? Foram investidos 73 bilhões na educação, mais de 2 milhões de jovens foram. Números. Aonde esses jovens estão? O que eles estão fazendo mesmo, efetivamente? Na comunidade, porque a gente está lá. A gente vê, a gente convive, a gente vai no hip hop, a gente participa do movimento black na cidade. Então a gente está vendo eles fazendo, né? Mas e aqueles que a mídia não mostra? Aqueles que a gente não enxerga? Porque a gente está vendo um quadrado. Então, educação, ele ultrapassa a sala de aula. Ela está dentro de cada um. E o que cada um pode contribuir? A educação, ela tem que ser construtiva, colaborativa. E não só um depositário, onde eu venho e deposito um bando de informação sem sentido e não permito a pessoa questionar. Eu só estou dizendo para ela, é assim. É assim. Então esse modelo já está fadado. Bem, uau! Bom, nós vamos agora nos despedirmos, né? Porque acho que já estamos passando o nosso tempo. Eu acho que cada um... fomos longe, né? A gente sempre vai longe. Cada um fala um pouquinho, despedindo, mas uma coisa mais rápida. Tá? Porque acho que a gente já passou muito o nosso tempo. Mas, assim, o que eu entendi aqui hoje, né, que realmente a gente precisa de estar muito antenado nessas formas novas, né, de participar, nessas formas novas de estar inserido no contexto de forma coletiva. Né? Outro dia eu escutei um jovem lá no Cine Brasília dizendo, não, mas a revolução está chegando e ela é no indivíduo. E eu passo para a juventude a falta de políticas públicas, né, que facilitem a vida das pessoas, né, a falta de respeito com as mulheres, a falta de respeito com a comunidade LGBTI. Né? Ele não. Nós precisamos avançar, gente. O mundo está avançando. O Brasil hoje vive já um retrocesso e a perspectiva que a gente tem pela frente, né, mantendo esse tipo de governo, né, esse tipo de pessoas comandando o nosso país, vai realmente nos levar à Idade Média. Não é isso que queremos. Então, portanto, ele não, sábado, o dia inteiro, nós todos temos que dar esse grito. Muito obrigada. Assim, então, em alto nível, eu já dei vários, mas mais um abraço, mais um beijo, um abraço muito apertado, muito saudoso para minha amiga Dora Galesso, que foi uma pessoa fantástica que Brasília teve aqui, o Beirute teve, o Bom Demais teve, né, os teatros de Brasília, né, tiveram. Dora foi embora, mas, né, deixou aqui um legado maravilhoso, né, que é a pessoa que teve o tempo todo em luta pela vida, em luta pela cultura, em luta pela música, em luta pela alegria, né, trabalhou lá no CNPq com o Ricardo, e é minha amiga querida, que eu vou guardar para sempre do meu coração. Dora Galesso, presente, guerreira. Muito obrigada a vocês todos, muito obrigada a Beirute, muito obrigada a vocês que nos ouviram.